Olá, gente! Tudo bem, meus irmãos do Grupo Rocha Eterna? Como vocês estão? Semana passada nós não pudemos estar juntos, mas a gente combinou no nosso próximo bate-papo que falaríamos um pouquinho mais sobre o medo, porque nós ficamos com algumas questões que poderíamos aprofundar um pouquinho mais, tanto na visão psicológica quanto na visão eclesiástica, né? E quando nós tratamos de algumas temáticas, nós precisamos sempre observar em que posição nós estamos, né? E para falar do medo para cristãos, a gente entende que a cosmovisão, que é como a gente visualiza a realidade, ela vem de um olhar que é como se Cristo estivesse vendo o mundo, o que ele acreditava, como ele agia, né? Então, para falar do medo, essa emoção natural que tem uma função importantíssima, que é de nos proteger, de alertar aos riscos e aos perigos, né? Que estão ligados ao nosso sistema nervoso central, para ligar, ativar nosso sistema de resposta de fuga ou de luta, né? E esse sistema de resposta, ele vai ser ativado mesmo se nós tivermos uma sensação de perigo que seja irreal, porque o nosso cérebro, ele vai mandar uma informação de acordo com o que nós acreditamos, né? Nós falamos isso porque o medo, esse medo emocional e natural, ele é importante quando ele está na medida adequada, né? Que quando ele não é exagerado, quando ele não é um medo de algo irreal, que não existe. Então a nossa resposta, ela faz parte de um sistema complexo, né, em que a situação ou o fato que a gente está vivendo passa por um filtro, que é a interpretação que nós temos a partir das nossas cognições, das nossas crenças, né, e são os nossos pensamentos, gerando assim a emoção e o comportamento, que a gente vai lutar ou a gente vai fugir, ou a gente vai até congelar. Existem outras possibilidades também, que são os colapsos, quando a gente entra numa crise de pânico, ansiedade, e a gente tem uma paralisação do nosso sistema de reação. A gente entra num processo de como se fosse fingir de morto, para que o predador, aquele perigo, ele desista de nos devorar, e aí ele, acreditando que a gente está morto, ele sai. Então é uma outra forma também que o nosso sistema nervoso pode responder. Nós falamos que é necessário ensinar o nosso corpo, né, a lidar com esses hormônios, né, que o medo dispara, que é o cortisol, a adrenalina. Então nós vamos ensinar o corpo a regular a intensidade da emoção. Então a gente percebendo que a gente está com a pupila dilatada, coração acelerado, a gente tem alguns mecanismos para que a gente possa regular, diminuir o volume dessa emoção que está nos trazendo uma resposta inadequada, né? Porque a gente percebe que aquele medo, ele é irreal ou ele é exagerado, né? Então, nós estamos falando aqui desse medo patológico, tá? Então, toda vez que eu me referir ao medo, a eliminar o medo ou a enfrentar o medo, é nesse nível de medo patológico, um nível mais alto e um nível de irreal, quando ele é imaginado. Então, uma regra básica que a gente conversou também é que quanto mais eu enfrento, quanto mais eu olho para esse objeto que eu estou com medo, mais eu vou ter o controle dessa situação. E aí eu vou começar a observar que o locus de controle, ele muda. Que antigamente era o medo que me controlava, então quando eu
era despertada do medo, eu tinha uma série de reações que a emoção controlava, né? Então, quando a gente simplesmente reage a uma emoção, a um afeto, a gente está sendo controlado por aquela emoção, pelo que a gente sente. Quando a gente consegue entrar em contato com essas emoções que são desagradáveis, né, em suas reações ou desadaptadas, a gente começa a pegar esse controle de volta. Então a gente não vai deixar de sentir, mas a gente vai controlar a nossa reação. A gente, o adulto saudável, é que está no controle da reação e da emoção. E ele que dita o que fazer para reagir ao medo. Então, um ponto muito importante que a gente precisa observar é que a emoção, ela geralmente passa por um filtro. E esse filtro é as nossas crenças, né? A gente acredita, a gente crê, a gente tem fé. E a fé é uma convicção de uma realidade. O medo, a gente buscou nas definições, né? É um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo. Então eu percebo, eu tenho uma consciência, uma concepção de que eu estou em perigo. Isso é o medo. O temor, ansiedade irracional. Às vezes eu não consigo perceber se ele é real ou não. Então é irracional. E é um estado progressivo de insegurança. Eu me sinto insegura. E aí gera uma angústia, a impotência e a invalidez que sucederá a algo que queríamos evitar. E que de forma progressiva nós consideramos menores ou incapazes, né, de realizar. E isso é uma definição do Dalgarrondo, que é um teórico da psicologia. Então, eu achei muito importante trazer esse conceito, porque ele trata bem claro, né, do que é o medo. Ele é uma sensação progressiva de insegurança. Então, o medo, ele começa pequeno e ele vai aumentando progressivamente, gradativamente. E aí ele gera uma angústia, a sensação de que a gente não tem nenhuma potência, nenhum poder, a gente é inválido para reagir àquilo que vai suceder. Então é como se a gente não tivesse nada a fazer. E geralmente é direcionado a algo que a gente gostaria de evitar. Então a gente tem uma certa necessidade de não enfrentar. E aí por isso que muitas vezes nós fugimos, né? A gente nega a existência desse medo. Em Hebreus 11:1, ele diz: ora, a fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então é exatamente isso. O medo, ele é a incerteza e a fé é a certeza. Então, dependendo do que eu acredito, que certezas eu tenho, eu posso estar tendo certeza de coisas que são amedrontadoras, né? Que me trazem desesperança, né? Que eu não consigo ver e nem perceber uma realidade futura. E aí, eu preciso observar que coisas também eu ando esperando, né? Eu espero coisas ruins acontecerem. A minha esperança é de que coisas ruins aconteçam. Qual é a convicção que eu tenho da nossa realidade, da minha realidade? E aí, olhando para esse momento que nós estamos vivendo atualmente, é muito importante a gente questionar quais são as crenças, as certezas que eu tenho, né? E quando a gente fala disso numa visão cristã, aí a gente precisa comparar o que eu estou acreditando com o que eu deveria acreditar, né? E a gente vai chegar lá um pouquinho mais na frente. E
Na psicologia, a gente estuda várias distorções cognitivas, que é justamente essas certezas, esses pensamentos, essas crenças que nós temos que são distorcidas. Então, por isso que é uma distorção cognitiva, uma distorção do pensamento, do que eu aprendi, do que eu acredito que seja realidade. A gente define, né, essas distorções como armadilhas mentais, né, que é para gerar convicções, certezas da realidade, situações e fatos. E elas são algumas que eu vou citar agora. Filtro mental, que é como se eu tivesse o foco no detalhe negativo. Então, acontece milhões de coisas positivas, mas acontece uma coisa negativa e esse é o meu foco, é um filtro, né? Como se a gente fizesse um suco de laranja e a gente coa, né, o suco. E aí, tudo que eu quero ver, que é o negativo, ele passa, é o suco. E aquilo que a minha peneira, o meu filtro mental não quer ver, que é o positivo, acaba sendo o bagaço que fica do lado de fora. Então eu só percebo o suco. A conclusão precipitada. Então a gente não chega a ter evidências, nem comprovar evidências, e a gente já tira conclusões. É também uma distorção cognitiva. A supergeneralização, que a gente cria regras gerais a partir de situações muito específicas. Então, às vezes aconteceu uma vez, aí eu acredito que aquilo é uma regra geral para minha vida, né? Uma maximização, uma minimização. Então, eu vejo as coisas negativas, potencializo elas, né? Maximizo. Às vezes nem é tão negativo assim, mas eu coloco uma carga negativa muito maior e eu minimizo o que é positivo. A personalização, que a gente assume ou a gente atribui uma culpa, né? Ou pra gente ou pra outros. O pensamento de tudo ou nada, então eu não consigo perceber outras possibilidades, eu não percebo que tá menos pior, que tá um pouquinho melhor, que tá melhorando. Eu sempre percebo assim, tá um caos, tá muito ruim, ou se não tá perfeito, né? Ou se não tiver perfeito, automaticamente tá péssimo. Então é um pensamento de tudo ou nada. Catastrofização, que é quando a gente não percebe esperança no futuro, a gente só percebe que vai ser um desastre. Não tem gente que a gente conversa, a pessoa fala, não tem jeito, não vai dar certo. Então é uma pessoa meio pessimista, ela só pensa em catástrofes. Alguém liga, ela já pensa, nossa, aconteceu alguma coisa. Então ela sempre vai levar esse foco para uma falta de esperança no futuro. A leitura mental, a gente não tem certeza daquilo que o outro está pensando, mas eu já faço uma leitura, eu acho que ele está pensando aquilo e aquele achar, aquela minha opinião, ela vira uma verdade. É como se já fosse uma verdade. Ditar leis, então tudo que eu quero eu acho que as minhas expectativas elas precisam acontecer e quando elas não acontecem eu fico muito chateada. E o raciocínio também emocional, quando eu penso que tudo que eu sinto é uma verdade. Então eu tenho atitudes baseadas somente pelo meu sentimento. Eu não procuro evidências, não procuro comprovações e eu sempre ajo pelas minhas sensações e sentimentos. E a rotulação, que é quando a gente às vezes acha que o outro é coitado, ou que a gente é coitado, e a gente sempre se vê no lugar de vítima, a gente sempre não consegue ver numa outra perspectiva, a não ser daquela forma que eu já rotulei. Então, se uma pessoa é má, ela sempre vai ser má, ela nunca vai ser capaz de mudar. Se uma pessoa fez alguma coisa ruim comigo, ela sempre vai ter aquele julgamento pejorativo em cima do outro ou em cima de si mesmo, tá?
E a nossa cosmovisão cristã, ela é a forma como nós enxergamos o mundo e é o que define como a gente se relaciona com ele, como a gente percebe a nossa realidade. Se a gente é cristão, então a gente olha pelas lentes de Cristo. Então imagina, Jesus às vezes ele não tinha essas distorções cognitivas como a gente viu aqui, né? O foco só no detalhe negativo, a catastrofização, a leitura mental. Apesar dele ser Deus e tinha essa capacidade que nós humanos não temos, mas ele não julgava as pessoas pelo que ele simplesmente achava. Ele já tinha uma comprovação, né? Então nós precisamos pensar como Cristo. E quando a gente tem medo, será que a gente tem olhado para aquilo que a gente tem medo e buscado verdades na nossa Bíblia, nos exemplos que Cristo deixou, nas palavras de Deus, nos princípios e na lei que o Senhor deixou, as palavras de Deus na Bíblia? Então nós enfrentamos o medo como Cristo enfrentava. O que ele faria nas situações em que a gente se encontra com medo de alguma coisa. Então é uma grande e importante reflexão que nós devemos fazer. 3 textos, ele fala a mesma coisa, né? E isso tem muito a ver com a nossa cosmovisão. Gálatas 3:11, Romanos 1:17 e Hebreus 10:38 fala que o justo viverá pela fé. E a gente já entendeu que a fé é como a gente tem convicção e acredita as certezas que nós temos sobre a realidade. E Romanos fala que a fé, ela vem de ouvir as boas novas a respeito de Jesus Cristo, né? Então, se nós temos a cosmovisão cristã, o que nós estamos ouvindo, né? Então, podemos estar ouvindo outras vozes, outras palavras, outro evangelho que não seja as boas novas de Jesus. E aí a gente começa a acreditar nisso, né? Por isso que a fé, ela vem do ouvir e do ouvir a palavra de Deus, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós passamos a acreditar nas coisas que estão ali, nos princípios bíblicos. Quando eu passo a ouvir outras coisas que não são ligadas à minha cosmovisão, eu começo a acreditar nessas outras coisas, né? Tem um texto em Provérbios 23:7 que ele diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então imagina o que você imagina, o que você cria na sua alma, no seu pensamento, né? Quando ele fala a alma, é a psique, é a mente. Então o que você imagina na sua mente, assim é. Então pensa, o que será que eu estou alimentando dentro da minha mente? Que tipo de pensamentos eu estou alimentando na minha mente? Que eu estou nutrindo na minha mente, que pensamentos eu estou imaginando e que estão se tornando realidade, ou seja, estão sendo a base da minha fé. Os pensamentos, eles são altamente poderosos e são capazes de transformar a nossa vida. Então, muitas vezes no consultório a gente trabalha justamente o que eu estou pensando, o que eu estou acreditando, e a gente vai questionando, criticando, às vezes crenças que a gente nunca criticou na vida, porque a gente aprendeu desde muito novo que, por exemplo, eu só vou ser amado se eu for bonzinho, né? Quantas crianças a gente fala, nossa, que menino bonzinho, esse menino é muito bom. E a gente nem percebe que a gente está criando uma crença naquela criança de que se ela não for boazinha, ela não vai ser amada. Então, o que ela faz? Ela vai comprar o amor das pessoas agradando. E aí ela fica ansiosa, porque quando ela não consegue entender como agradar aquele outro, como chamar a atenção daquele outro, isso adulto, tá? A pessoa começa a ficar
achando que não é amada, que é inferior, e cria muita insegurança. Então observa como o pensamento, como as nossas crenças, ou seja, a nossa fé, o que a gente crê é altamente poderoso. E quando a gente fala do medo, a gente fala de buscar as origens, a raiz, aonde inicia esse medo, ou seja, qual é a crença que sustenta o meu medo. E aí a gente começa a resolver o medo, porque quando a gente não quer que uma fruta, que um fruto, que uma árvore ela cresça, a gente pode cortar aquela árvore no talo. Mas se a gente não ir na raiz e não eliminar a raiz, essa árvore ela vai voltar a crescer. Então, quando a gente tem várias raízes, né, aquelas aqueles daninhas, né, as ervas daninhas que crescem no meio do pomar, que crescem no meio de tudo aquela plantação, um jardim. Se a gente não retirar a raiz, a gente volta a ter aquela erva daninha crescendo novamente. E o medo é a mesma coisa. Se eu não vou na raiz, se eu não trato, se eu não trabalho a raiz do medo, ele vai voltar. E ele pode voltar numa intensidade até maior. Então, o que acontece? Na Bíblia, a gente estuda o medo até como um espírito do medo. Eu falei isso na semana passada. Nosferatu é um demônio que drena a nossa energia e ele lança dardos inflamados do maligno, porque é um demônio. E esses dardos são pensamentos, sugestões. E a Bíblia ela nos dá uma forma de enfrentar os dardos, né? Quando a gente usa a armadura de Deus. Lá em Efésios 6:16, ele fala para a gente usar o escudo da fé. Ou seja, a gente coloca um escudo que é as nossas crenças na frente dos dardos. E os dardos eles apagam. Ou seja, se eu começo a nutrir pensamentos que não vêm de Deus, que são espíritos malignos que sugestionam, pensamentos ruins, pensamentos de medo que me amedrontam, eu tenho que me revestir do escudo da fé. E como que eu faço isso? Quando a gente começa a trocar as mentiras, confrontar essas mentiras, que são os dardos, com as convicções da minha cosmovisão, que é a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lá em João 14:6. Jesus é a própria verdade, né? E lá em Efésios 6:17 ele continua falando da armadura de Deus e ele fala do capacete da salvação, que é a palavra de Deus. É muito claro. Então, para mim ter um escudo da fé que vai apagar os dardos, os pensamentos malignos que Satanás vai lançar, o espírito do medo vai lançar sobre mim, eu preciso pensar. O capacete, ele é justamente a proteção da minha cabeça, da minha mente. E o escudo da fé é as minhas crenças. Então, olha como é muito claro, né? A gente alimentar a nossa mente com as crenças corretas, as verdades do Senhor que vem na palavra de Deus. Então, é dali que a gente tem que se alimentar. Então, para concluir, eu queria ler o texto de Jeremias 2:13, que diz assim: porque o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm água. Então, quais são esses 2 males, esses 2 crimes, né, esses 2 pecados, né, que Deus considera? Primeiro, abandonar o
o nosso Deus verdadeiro, que é a fonte de água viva. Então, quando a gente tem sede, a gente busca a fonte de água. E a fonte de água viva é Deus, o Deus verdadeiro. Quando a gente cava cisternas, a gente está indo atrás de outro meio de buscar água. Ou seja, a gente está indo atrás de outro Deus, outros deuses. E aí ele fala que esses outros deuses, eles são como cisternas rachadas porque eles não retêm água. Ou seja, eles não sanam aquela sede, eles não vão tampar o vazio, aquela necessidade de beber, de tomar água. Aquela cisterna ela não vai suprir. E aí ele fala dessa sede, e essa sede é como se fosse, quando a gente analisa mais um pouquinho a fundo, é a nossa identidade, é a nossa cosmovisão, é os nossos pensamentos, que a gente precisa buscar uma fonte para saciar essas questões, né, da nossa vida, os nossos questionamentos. Então, eu posso saciar minha sede na fonte de água viva, que é o Deus verdadeiro, é a palavra de Deus, ou eu posso buscar cisternas rachadas, que são as filosofias do mundo, né? São as teorias, as ciências que estão aí à nossa disposição, e é uma escolha, né? Nós podemos escolher o que a gente quiser. Esquecido de Deus, ele diz para buscarmos em primeiro lugar, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Então, quando a gente busca a Deus em primeiro lugar, a nossa sede ela é saciada, e tudo mais que a gente precisar será suprido. E aí eu gosto de lembrar do Salmos 23, né? Que ele fala que o Senhor é o meu pastor e nada vai nos faltar. E aí quando ele vai falar do medo, lá no versículo 4, ele fala que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou seja, eu passo pela sombra da morte, eu passo perto da morte, eu não vou ter medo de nenhum mal, porque tu estás comigo. Certamente que a bondade, lá o versículo 6, né? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então vamos observar o que é que está me impedindo de acreditar no Evangelho verdadeiro. Que ídolos, que cisternas rachadas eu tenho levantado, eu tenho cavado para procurar e ocupar o lugar de Deus. Eu encorajo você a se lembrar do que está lá em Lucas 12:32. Eu não tenho medo, não tenha medo, pequeno rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em lhe dar o seu reino. E aqui nesse pequeno versículo ele traz a nossa identidade. Primeiro, para a gente não ter medo, porque a gente é uma ovelha pequenininha. Em alguns momentos nós nos sentimos realmente pequenos, frágeis. Mas ele fala que quando ele fala que é o rebanho, né, que nós somos um pequeno rebanho, ele já está dizendo que ele é o pastor, nosso pastor. E o pastor é aquele que cuida, que orienta, que aconselha. Ele fala que ele é o Pai, né? O Pai é aquele que nos dá a identidade, porque nós entendemos que nós somos filhos amados do Pai. Não importa a experiência que eu tenha com o Pai terreno, mas Ele é o nosso Pai, que nos dá a provisão e que nos fornece essa identidade, essa carência afetiva que não deve faltar quando a gente que não tem, né? Quando a gente tem um pai, que a gente tem a paternidade, nós não somos órfãos. E ele fala que ele
se agradou e nos dá o seu reino, ou seja, ele é o rei. E se ele é o nosso rei, ele é aquele que tem todo o poder, o governo que nos direciona. Então lembre-se, quando você se sentir com medo, pequeno, frágil, incapaz de lidar com alguma situação, lembra que você tem um pastor, que você tem um pai e que você tem um rei e que você é a imagem e semelhança desse Deus maravilhoso e poderoso e que Ele promete que está sempre ao nosso lado. Então não temos o que ter medo, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nós demonstramos o nosso amor a Deus quando nós obedecemos os seus mandamentos. Aquele que me ama é aquele que obedece os meus mandamentos. E ele será amado pelo meu Pai e eu o amarei. Então, busquemos obedecer a palavra do Senhor e alimentar os nossos pensamentos das verdades de Cristo, da palavra de Deus, usando o escudo da fé e a armadura, que é o capacete da salvação. Amém? Então, até a próxima. Espero ter contribuído com vocês. Um abraço.